A gente agora vai dar uma olhada no nosso último assunto da semana passada, que foi aquela cota de disco. Como é que você aplica uma cota de disco em um servidor? Então, por exemplo, eu estou usando dois recursos. Um recurso é o que? É o perfil móvel e o outro é o disco móvel, certo? Então, assim, tanto o perfil quanto o disco estão na mesma pasta, no mesmo disco físico. Então, se eu aplicar uma cota de disco ao disco físico, as duas pastas terão a mesma cota, tá? Então, por exemplo, vamos supor, se eu quisesse uma cota de disco para o perfil Y e eu quisesse uma cota de disco para os discos de X, eu teria que ter dois discos, tá? Que quando eu aplico a cota de disco, eu vou aplicar a cota de disco para o disco. Então, assim, para eu poder aplicar a cota de disco para o disco, eu preciso acessar o disco e entrar na guia cota de disco, que é essa guia aqui. Eu vou ativar a cota de disco e vou determinar qual é o tamanho da cota de disco. Então eu vou chegar aqui e vou dizer, ó, a cota de disco é de 512 megabytes. Tá? Fazendo isso, eu estou ativando uma cota de disco geral para todos os meus usuários. E ok, ele vai fazer uma pergunta, eu vou confirmar e a cota de disco foi ativada. Então isso quer dizer, se esse usuário aqui, tá? Como a cota de disco eu não preciso, tá? Eu não preciso utilizar alguns detalhes de logon ou de logoff, mas ele nem fez aqui. Eu vou dar um logoff para ver se ele aplica. Deixa eu ver se ele aplicou a cota de disco que eu tinha pedido para ele. Tá? Não, certo? Então, mas mesmo assim, vê. Nossa primeira falha aí, qual foi? Eu não neguei espaço. Então, sempre que vocês ativarem a cota de disco, tá? E não marcarem essa opção aqui, ó, ele não vai negar espaço. Então, se ele não vai negar, ele não vai limitar na máquina 7 nem na máquina XP, bicho. Então aqui o HD não tá esse todo ainda com 39. Eu só vou dar um F5 para atualizar, para que ele altere o tamanho. E o tamanho agora ficou com apenas 512, tá? Na minha máquina XP, a mesma coisa. Qual é o tamanho aqui desse meu disco? Aqui ele já atualizou, já está com 512, certo? Então vê bem, tanto para o perfil, tanto para o disco, ele vai estar com a única cota de disco, que é 512. Só que no meu servidor eu apliquei uma cota de disco geral para todos os meus usuários. Então, assim, se eu quisesse fazer uma cota de disco específica, eu teria que ter uma entrada de cota para aquele cara. Então, por exemplo, quem é o usuário que eu quero uma cota específica? User 3. O meu usuário User 3 já fez login. 3 não, desculpa, é o 4, né? O 4 já tinha feito login, ó, e tá com uma cota aqui. Eu não preciso fazer mais uma entrada de cota, eu só vou editar a entrada de cota dele. Eu clico duas vezes nele e vou dizer, ó, bicho, esse cara agora vai ter 2 GB, 2 GB, ok? Beleza. E agora aqui, ok. Então esse meu usuário, a partir de agora, ele vai ter uma cota de disco de 2 GB. Esse meu outro usuário aqui, qual é o tamanho da cota de disco dele? 2 GB. Tá? Ah, o meu usuário 5. Eu não tenho usuário 5, mas eu vou criar um usuário 5 agora. Tá? Então vê bem, eu não preciso criar todo o processo novamente. Não, bicho. Eu copio o usuário, não quero um usuário igual. Não quero um usuário que tenha só um perfil móvel, um disco móvel. Eu pego esse usuário, botão direito nele e mando copiar.
Quando eu mandar copiar esse usuário 5, ele vai ter as mesmas configurações que o meu usuário 4 tinha. Vou ter a senha errada. Tá? Então assim, ó, se você já quiser verificar, você vai ver que ele já tem perfil móvel e disco móvel. Eu só preciso fazer o que com ele? Um login, né? Vou dar um logoff nesse cara aqui que estou com o user 4 e vou fazer um login com o user 5. Esse usuário user 5, ele tem uma cota de disco de quanto? Não, né? Ele vai ter uma cota de disco de quanto, esse usuário? De 512. Só que tem uma cota de 2 GB é o usuário que eu editei a entrada de cota dele. Eu fiz apenas o recurso de perfil móvel das propriedades do usuário. Cota de disco é outra coisa. Certo? Então, cota de disco dele não tem nada a ver com as propriedades do usuário. É outro recurso. Então, a cota de disco dele vai ser uma cota que eu joguei para geral, de 512. Agora, se eu quisesse dar uma entrada de cota de disco para ele específica, eu teria que ir lá na cota de disco, na entrada de cota, e vou dizer, ó, bicho, esse cara vai ter 10 GB de cota de disco agora. Isso aqui é para o usuário 5, ok. Fecho, ok. Aí agora sim, quando cheguei aqui agora nesse cara, né? Vou dar um F5 aqui para ele. Ele tem uma cota de disco de 10. Tá ok? Então aí, ó. Esse foi o nosso último assunto que nós vimos na semana passada. Então todos os assuntos que nós temos estão aí nesses vídeos de vocês. Então é só ver e usar. Isso aqui não é feito televisão que você só vê, assiste e aprende. Tá? Não é de forma alguma, bicho. Tem que fazer. Se não fizer, não vai aprender. Porque assim, os problemas só acontecem quando você faz. Então você começa a utilizar ele de pouquinho. E, pô, chega lá e tira as suas dúvidas e bota ele para funcionar. Tá? Então já sabe que os perfis não são compatíveis, as versões são diferentes. Os perfis só serão alterados quando vocês efetuarem um logoff da máquina. Toda a configuração que vocês fazem, vocês sempre utilizam o 2008, certo? E a última opção que a gente tem aqui seria, na verdade, de que como é que você altera uma senha de usuário. Você altera a senha do usuário aqui. Como é que você vai desabilitar a conta. Como é que você adiciona o usuário ao grupo, tá? Você pode mover o usuário de um container para outro. Então tudo isso aí você começa a utilizar ele por aqui. Beleza?